boa tarde. Estamos começando mais uma transmissão pelo Facebook, na página do Amazonas Atual e desta vez com o nosso Expressão no Ar, nosso programinha de análise política toda sexta-feira, né, com a Rosiane Carvalho e Valmir Lima. Começamos esta sexta-feira, o nosso programa desta sexta-feira com o processo do governador José Mello, que nesta semana a defesa apresentou as alegações finais. Nessas alegações finais, Rosiane, a tônica é de que as provas apresentadas no processo são ilícitas. Nós estamos falando do terceiro processo que pede a cassação do governador José Mello. É um processo de autoria do Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral entrou com esse processo ainda no período eleitoral, né? Foi um processo em que o Ministério Público pediu o afastamento da cúpula da Polícia Militar, porque estava sendo, segundo a denúncia, estava sendo usada em favor da candidatura do governador José Mello. Na ocasião, o desembargador João Simões, que era corregedor do TRE, acatou o pedido do Ministério Público e determinou então o afastamento do comandante e do subcomandante geral da Polícia Militar. Que são réus nesse processo também. Que são réus. E agora, nas alegações finais, então, a defesa pede que as provas sejam invalidadas porque são ilegais. É isso mesmo, Rosiane? Pois é, esse é um processo que é considerado por muitos, no meio político e no meio jurídico, como um processo mais perigoso para o mandato do governador José Mello, que já conta aí nessa lista de processos que ele responde com uma cassação, né, no TRE do Amazonas. E a gente falava na semana passada e também nas publicações do Amazonas Atual, acompanhando cada momento desse processo e da impressão que nos causou a defesa durante o depoimento das testemunhas, né, de ser muito detalhista de como aquela gravação foi feita, qual era a participação das pessoas em determinadas reuniões, quais as ligações delas políticas com os adversários do governador. E as alegações finais apresentadas na segunda-feira, que o Amazonas Atual teve acesso no dia seguinte, da defesa do governador, comprova exatamente isso, né? As provas realmente são, que envolvem, todos os detalhes que envolvem esse processo são gravíssimos, são situações que foram repercutidas em matérias nacionais, chamam a atenção, né, pela forma como o Ministério Público fez a denúncia mesmo, como você acabou de relatar, e não menos polêmica são as alegações da defesa do governador, da forma como as provas foram colhidas e combatendo cada uma delas, né, com argumentos técnicos muito fortes, considerados muito fortes por outros juristas que nós ouvimos aqui no site durante a semana. A começar, por exemplo, daquela gravação que foi feita dentro do comando da Polícia Militar, de uma reunião, e que foi a motivação do afastamento do comandante e do subcomandante. A defesa sustenta que aquela gravação é clandestina, né, porque foi feita dentro de um ambiente que eles consideram privado, sem o conhecimento das pessoas que foram gravadas. Reunião, né? Além disso, pediu perícia do vídeo, a perícia não foram, as perícias que foram pedidas e a forma, os pedidos que foram feitos dentro dessa tramitação do processo não foram atendidos pelo relator e eles vão alegando cerceamento de defesa, alegam que as pessoas que fizeram essa gravação têm ligação política com o adversário do governador e que estavam em reuniões políticas de apoio à candidatura do senador Eduardo Braga. Aí passam para outro patamar, o patamar da investigação do Ministério Público Eleitoral, dizendo que a denúncia foi apresentada a partir de um procedimento instaurado preliminarmente para fazer aquela apuração, e as provas que foram colhidas nesse procedimento preliminar foram apresentadas, foram que sustentaram essa ação judicial. E a defesa vai alegando que aquilo ali não é o procedimento correto jurídico dentro de um processo eleitoral, que essas provas devem ser já colhidas, né, dentro de uma ação de investigação judicial eleitoral, já no trâmite na esfera judicial.
Então vão apresentando uma série de argumentos técnicos para invalidar. Inclusive, por exemplo, uma testemunha que foi uma testemunha que chamou muita atenção, que trouxe muitos dados no depoimento, que é o soldado Gerson, né? Que era ligado ao deputado da APA, né, da Associação de Praças, ex-aliado do deputado estadual Platini Soares, que é um dos réus, que tem o risco de perder o mandato em função desse processo, se tornou um homem-bomba, né, era aliado, parece que rompeu politicamente com o Platini, e fez uma série de acusações, trazendo vários detalhes ali da cúpula do governo, de como, segundo ele, teriam ocorrido compras de votos, né, e o uso da polícia militar. Então, a defesa coloca que o depoimento do Gerson, ele não se deve dar crédito, ele traz informações, uma série de acusações que não são comprovadas e que ele estava ali na condição de informante, mas a própria condição de informante, segundo a defesa, foi feita sem uma fundamentação legal. E essa também é uma questão que eles tentam derrubar. Uma a uma as provas que estão ali com argumentos técnicos. Ok, agora é esperar então o relator, né, ver como é que vai sair o voto. Como pensa o relator. Voto do relator João Simões, que em outro processo do governador José Mello, ele invalidou provas que foram colhidas da mesma forma, né? Então, no segundo processo, em que o relator foi a favor da cassação, mas que a maioria no TRE não foi e o governador não foi cassado, um dos pedidos do adversário Eduardo Braga se referia a uma compra de votos que teria ocorrido em Tefé, envolvendo o ex-prefeito Sidônio. E lá foi feita uma filmagem, uma gravação dentro do interior de uma casa, né? E ele compreendeu naquele momento, o relator, e foi acompanhado pelo TRE, que como a filmagem era feita dentro de um ambiente interno, sem o conhecimento das pessoas, aquela gravação não deveria ser considerada. Ao contrário, a gravação dentro do Viver Melhor, no ambiente aberto, de funcionários ali da SUAB, preenchendo, fazendo cadastro das pessoas, da SUAB não, desculpa, relacionada ao Odontomóvel, que era um programa da Secretaria de Saúde, fazendo cadastro das pessoas para atendimento e com santinhos do governador, né, na bancada, aquela filmagem foi validada, muito embora a maioria dos membros do TRE não tenham considerado que aquela ação era lesiva à disputa eleitoral em 2014. Ok. O nosso próximo assunto é a CPI da FEAM, né? Sobre a CPI da FEAM, a gente queria só entender, Rosiane, essa retirada das 2 assinaturas de 2 aliados do governador José Mello. Houve pressão para que elas fossem retiradas, essas assinaturas, e inviabilizar a CPI? O comentário que ocorreu ontem, né, por todos os cantos e causou aí o frisson a respeito dessa decisão, né? Em via de regra, não é só pressão, né? Há entendimentos, né? O presidente da Assembleia, nós falamos com ele ontem por telefone, ele foi explicando que toda essa sequência de fatos que levaram ao arquivamento da CPI da FEAM são regulares, são previstos dentro do regimento interno. Um requerimento, segundo ele, que foi apresentado no ano anterior e não foi analisado pela Assembleia, ele é automaticamente arquivado. E aí, para que ele possa dar seguimento àquilo ali, precisa ser desarquivado. E as assinaturas deveriam ser novamente reapresentadas. Mas o deputado Cabo Maciel e o deputado Platini declinaram a respeito de continuar apoiando a CPI. Ela não tinha mais, portanto, assinaturas suficientes, né, para ser instalada. Esse foi o argumento do presidente da Assembleia ao justificar o ato que ele tomou e também do líder do governo. Os 2 deputados não se manifestaram publicamente a esse respeito. Ocorre que a gente teve acesso, o Atual publicou ontem um vídeo em que o governador esteve no Rio Preto, numa ação em que estavam presentes policiais militares, que é a base aí eleitoral do Platini e do Cabo Maciel, e fez uma série de elogios do Maciel e disse que o Platini estava em estágio probatório. Nos bastidores, a gente sabe, os próprios deputados comentam
que o Platini tem sido visto com desconfiança dentro da base, é enxergado como um deputado que tem um olho muito grande, que quer sentar ali na janela do ônibus muito rápido, tentou ser o presidente da CCJ, né, a comissão mais disputada da Assembleia Legislativa. No ano passado, naquele momento em que alguns deputados da base ameaçavam votar num candidato ligado ao Eduardo Braga, ele esteve no meio desses deputados que fizeram essa ameaça, se reuniu várias vezes com adversários e também se reuniu com o governador e a própria base. Nas reuniões os deputados relatam que fazia uma série ali de exigências e em alguns momentos teve que ouvir alguns gritos aí, inclusive do senador Omar, do próprio governador. O governador deu uma boa puxada de orelha nele naquele vídeo que a gente viu ali do Rio Preto, né? Exato. Então, existem todos esses movimentos que são muito próximos a essa retirada da assinatura da CPI. E essas coisas não acontecem por acaso na política, né? Olha, a verdade, eu sempre digo isso em relação às CPIs, né? Dificilmente sairia alguma coisa dessa CPI, porque, primeiro, que os parlamentares, eu não vejo parlamentares com competência para fazer uma investigação desse porte, né? Segundo, que as assessorias também não têm, e se você for contar com a assessoria da própria Assembleia, ou de gente do governo, né, de procuradores, sei lá, vai ser uma CPI chapa branca. Então, é balela esse negócio de CPI, geralmente se faz para fazer jogo político, né? Se propõe a CPI para fazer jogo político, porque, na verdade, eu não vejo competência nos parlamentares para fazer esse tipo de investigação. Quem poderia fazer melhor era o Ministério Público, né? Ou o Tribunal de Contas, com os procuradores ali fazendo uma investigação séria. E isso a gente não tem visto. Isso é, inclusive, um dos argumentos do presidente da Assembleia, da Assembleia é que o Ministério Público Estadual e o Ministério Público de Contas já tem procedimentos para investigar essa questão. E o resultado da CPI, ele é encaminhado para os dois ministérios públicos, disponibilizado todo o que foi apurado para que eles sim possam dar seguimento aí às questões. Eu discordo um pouco, eu entendi o sentido que você quis falar em relação à competência, porque é sempre contaminado pela questão política, né, dentro de um processo político, mas eu acho que eles tinham a obrigação, sim, de atuarem como deputados, como parlamentares, todos eles, da oposição e da situação dentro do que se espera de um poder legislativo. A falta desses procedimentos vai gerando nas pessoas ali um descrédito total, né? Da situação, geralmente da situação da base aliada, que é a maioria na Assembleia, e acaba contaminando toda uma imagem. Nesse caso especificamente, eu acho que a oposição saiu com um constrangimento pior. Por quê? Porque foi, digamos assim, enrolado, porque tinha uma CPI ali protocolizada, pronta para ser iniciada, para ser instalada. Me parece que dentro do regimento nada impediria que ela fosse instalada já no mês de dezembro, né, logo depois que foi apresentada, e a oposição foi simplesmente sendo cozinhada ali no banho-maria e se permitiu fazer isso, né, depois de ter conseguido um bom resultado. O segundo motivo é que ela vem arquivada uma semana depois da base dizer, olha, a gente até falou no comentário na semana passada que tinham duas armas, uma apontada para a outra, e quem é que vai disparar primeiro. Então, logo depois desse movimento, acontece o arquivamento e a oposição se cala. Fica complicado, fica constrangedor para a oposição. Ontem o Amazonas Atual já está publicando agora, acabou de publicar no site, se você entrar agora vai conferir essa matéria, a deputada Alessandra Campelo indicando que fez alguns levantamentos indicando que há uma jurisprudência que pode permitir a instalação da CPI ainda, da FEAM na Assembleia. Se vai ter ou não resultado, né, é o futuro e as decisões jurídicas que vão dizer, mas não agir é realmente constrangedor. Na justiça para a instalação da CPI, né? Rosiane, nosso tempo acabou, a gente tinha 10 minutos,
Já estamos com mais de 14 minutos falando aqui. Então a gente podia só concluir e falar um pouquinho do acontecimento importante também político dessa semana, que foi ontem o anúncio do prefeito em relação à questão da tarifa, de não aumentar o valor da tarifa, mas também anunciou que está doente, vai precisar se retirar, né, se licenciar da função e ficar 60 dias afastado. O que você agora, a sua opinião a respeito desse movimento do prefeito, Valmir? Olha, em relação ao afastamento, a gente viu que ele já andava afastado, né? Já vinha fazendo exame, já vinha fazendo... E o Marcos Rota tinha assumido essa linha de frente, né? Esse assunto da tarifa de ônibus é polêmica, a gente sabe que ainda não se esgotou esse assunto, né? Com o anúncio do prefeito de que vai manter a passagem 3,30 e que a prefeitura vai cobrir o custo que era pago pelo incentivo fiscal governo, dado pelo governo de ICMS e de IPVA, né? Então o governo retirou esses incentivos fiscais e as empresas aí estavam cobrando o aumento da tarifa para R$ 3,50, né? O prefeito disse que vai manter em 3,30 e vai assumir aí assumir esse custo que era pago pelo governo. O Marcos Rota deve cuidar desse processo aí, mas ainda tem, por exemplo, uma ação do Ministério Público de Contas no TCE, né, pedindo a suspensão, inclusive, do aumento para 3,30, porque alega que não foi apresentada a planilha de custos do transporte coletivo. E até agora não houve mesmo essa apresentação. O TCE não concedeu a suspensão do aumento, mas pediu informações da Prefeitura de Manaus. Na semana passada, no dia 10, o presidente da SMTU respondeu ao TCE, mas não com as informações solicitadas. Respondeu dizendo que precisava de mais tempo para apresentar os dados, que vence inclusive hoje, sexta-feira. Então a gente tem que aguardar qual é a resposta da SMTU e qual vai ser a decisão do TCE em relação a essa questão da tarifa. Agora, em relação a essa coletiva de ontem, me pareceu que o movimento do prefeito Arthur é não aceitar essa tentativa de virada de jogo que o governador José Mello deu no campo político, de sair daquela condição de atacado para atacar, né? E se botar com maior visibilidade na rua, enquanto teria um prefeito mais acuado. E esse anúncio da questão da saúde do prefeito, que eu acho que merece realmente o respeito, né, de adversários ou não, a gente não entra nesse campo, nesse mérito, vem confrontar, porque um dia anterior o governador fez uma provocação de que ele precisava ir para trabalhar, sair para trabalhar e deixar de tentar colocar a culpa das coisas que acontecem em Manaus no colo dele, né? O José Mello veio. Então, o prefeito no dia seguinte, dá aí uma justificativa para essa condição dele de estar um pouco afastado, que não é realmente o perfil do prefeito Arthur Neto, desta maneira. Não deixa também de ser, do ponto de vista do efeito político, causar um dano nessa estratégia que o governador adotou de se colocar um pouco mais na rua e atacar também o prefeito nessa condição. O governador ainda não se manifestou, estavam nesse embate, um alfinetava o outro, outro já respondia. O governador não se manifestou desde ontem, sequer solidariamente. Viu alguns deputados, mesmo de oposição, se manifestando a respeito dessa questão. Nessa decisão do governador José Mello, uma malandragem, né? Ele disse que tinha um acordo lá atrás para não aumentar o preço da tarifa. O acordo foi feito em 2013, né, ainda na gestão do Almar Aziz, para manter o preço da tarifa em R$ 13,00. O governo daria o subsídio, já tinha essa questão do ICMS, do incentivo de ICMS, já existia antes, né? Então entrou com subsídio para manter a tarifa em R$ 13,00. Mas teve todo esse processo, o contrato prevê reajuste anual da tarifa. Não houve reajuste em 2014, não houve em 2015, né? E nem em 2016. Então, 3 anos sem aumento, precisava de um reajuste, era o que as empresas diziam, né? A prefeitura, claro, está pecando porque ainda não apresentou essa planilha de custos, né? Mas o Arthur ontem, inclusive, desmentiu
essa fala do Melo de que havia um acordo que foi quebrado, né, de que não aumentaria a tarifa, por isso que ele retirou os incentivos. Então, a gente vê que tem uma briga política mesmo por trás disso, não é só uma questão técnica da tarifa de ônibus, né? Tem uma briga política aí dos grupos que estão se digladiando aí pelo poder. Eu acho assim que além da a questão é um jogo de malandragem, se a gente for usar esse termo, porque se a gente sabe que é sempre a questão política que às vezes favorece ou desfavorece quem está na prefeitura, porque também depende dos repasses do governo. E a malandragem maior, então, digamos assim, pelo lado positivo, digamos assim, foi do Serafim Correia. Então, quando era prefeito, que conseguiu que um adversário político seu cedesse, né, esse incentivo para manter o valor da tarifa. Esse foi o acordo feito lá atrás, que os governos que estavam aliados aos prefeitos mantiveram. E os dois brigaram. E mantém a briga, não estão dispostos a uma conversa mais saudável em relação a esse assunto. E em relação a toda a questão que envolve o transporte público, porque sempre a discussão vem quando é o valor da tarifa e se esquece de discutir como que as empresas tratam e não se comprometem em cumprir tudo que é previsto nesse contrato, né? Ok, nós extrapolamos demais o nosso tempo e a gente encerra a nossa transmissão aqui agradecendo a audiência de todos. Muito obrigado.